Gente, tá todo mundo conectado aí, algumas pessoas novas, tem a Kelly ali. E hoje a gente está com a nossa convidada especial, que é a Silvia. Ela vai falar do tema, vai dar prosseguimento no tema hoje pra gente, tá? Silvia já é uma companheira velha de guerra aqui da nossa casa, que infelizmente ela teve que mudar para outra cidade, e não pode estar aqui presente fisicamente, digamos assim, né? Mas agora a tecnologia está propiciando a gente ter esses encontros e quem sabe a gente vai fazer mais encontros assim, né, no decorrer do nosso curso. A Silvia, que era responsável, na época que eu fiz o curso, eu fiz foi com a Silvia e ela era responsável por todo esse curso na casa. Então tá, vamos fazer a nossa prece inicial e aí a gente deixa a palavra para a Silvia, que ela vai dar prosseguimento aí para a gente, tá bom? O Vando, você faz a prece? Faço, com certeza. Amado Mestre Jesus, espiritualidade superior, solicitamos nesse momento, nos ajude, nos dê o esclarecimento necessário para conseguirmos aprender o máximo possível das explicações que serão dadas pela Silvia. Agradecemos por esse momento, por estarmos juntos e podemos realizar esse estudo, mesmo com todas as dificuldades que o país e o mundo vem passando devido aos problemas com o vírus. Agradecemos pela participação da Silvia nesse estudo e a oportunidade que teremos em aprender um pouco mais sobre o Espiritismo. Que assim seja, graças a Deus. Então, boa noite a todos de novo, quem está chegando agora, né? Deus nos abençoe, Jesus nos ampare. A espiritualidade amiga permita que a gente consiga ter um bom contato, um bom estudo. E eu, como o Guilherme falou, né? Eu sou participante do Lares Unidos, nunca deixei de ser, né? Estou longe, mas estou perto. Lares Unidos está no Verdade. coração. A saudade é grande da turma que eu deixei e a turma que está chegando que eu não conheço, eu acho maravilhoso. Se tem uma coisa no mundo que eu adoro, é um grupo de estudos. São pessoas que se dispõem a estudar a doutrina espírita. E eu gosto de pouca gente, e eu acho que é a oportunidade que a gente tem de bater um papo, de dialogar, de tirar dúvidas, né? O grupo de estudo ele tem que ser um cantinho em que a gente pode ficar à vontade para tirar as nossas dúvidas, porque é muita coisa para aprender. Então, eu agradeço muito a oportunidade, fiquei muito honrada com o convite do Guilherme, fiquei emocionada. E falei, Jesus, fazer eu faço, agora sem ajuda lá de cima não vai, né? Então, nós estamos rogando a Deus, nosso Pai, e os mentores da casa, que possam nos auxiliar aqui nesse estudo. Durante os 33 anos que eu fiquei no Lares Unidos, a coisa que eu falava todo santo dia, que era um mantra, é sobre a importância do estudo da doutrina. Todo santo dia a gente falava da importância do estudo da doutrina, pelo nosso projeto de vida, né? Porque a gente está reencarnado aqui, ela é esse farol que nos guia, porque é o consolador que Jesus nos enviou, e porque a doutrina espírita é muito profunda, é muito vasta, e sem um estudo sequente, metódico, a gente não vai conseguir apreender. Na introdução do Livro dos Espíritos, o Kardec fala muito sobre, né, o tanto que é importante você fazer um estudo sequencial e metódico. E o Emmanuel, no livro Estude e Viva, né? Ele fala que a gente tem que lembrar que o Espiritismo solicita para a gente uma espécie permanente de caridade. Então, o Espiritismo nos pede uma espécie permanente de caridade, que é a caridade da sua própria divulgação. E quem é da área de marketing, quem já estudou marketing, sabe que para você divulgar algum produto, alguma coisa, você precisa conhecer esse produto, gostar do produto e experimentar o produto. Então,
doutrina espírita pede esse estudo aprofundado dela. E a gente lembra André Luiz, no livro Conduta Espírita, quando ele fala assim, olha, quem aprende pode ensinar, e quem ensina aperfeiçoa o aprendizado. Então, para divulgar a doutrina, ela requer realmente esse estudo. E por isso que eu dou os parabéns para a turma que está engajada, né, nesse estudo sequente. Parabenizo o Guilherme, né, para não deixar a bola cair, né, de tanto que a gente implora que o povo continue estudando, estuda. E dentro dessa fidelidade doutrinária, né, para você divulgar, você precisa realmente estar embasado no estudo, e nada melhor do que um estudo sequente. Bom, o Guilherme disse que o tema hoje seria Allan Kardec, que ia dar sequência aí à questão das mesas girantes, que vocês viram na semana passada. Então, toda vez que fala de mesa girante, vai falar dos fenômenos de Hydesville. Não sei se vocês leram sobre isso, né, das irmãs Fox. Tomara que eu lembre. Em 1848, as irmãs Fox, né, da batida no barracão, no condado lá de Nova York, né? Lembra dessa história? Sim, semana passada. Ô, gente, ó, manifesta aí, não faço passar vergonha, não. Então, Hydesville é um marco, porque com Hydesville a gente tem a comprovação da imortalidade da alma, né? Porque o espírito lá, né, do caixeiro viajante, falou, né, que ele estava lá no enterrado lá na parede e tal. Então, Hydesville é um marco da imortalidade da alma e da comunicação dos espíritos. E as mesas girantes? As mesas girantes é o ponto de partida da doutrina espírita. E aí a importância delas. Porque a gente viu lá em 1854, né, na segunda metade do século XIX, toda a Europa estava lá tomada pelo fenômeno de Hydesville, né, das mesas que giravam, saltavam, pulavam e tudo. E é um fenômeno mundial, mas ficou muito concentrado na Europa, e dentro da Europa ficou bem forte na França, né? Em Paris, ali na França. Aí a gente perguntaria, mas por que Paris, por que França? Porque era o berço da Renascença, né? Era um período, era o século das luzes, era o período, era tudo que acontecia nas artes, na ciência, nas descobertas, estavam centrado lá na França. Então, com as mesas girando lá e o pessoal brincando com aquilo e tudo, vocês devem ter visto aí que alguns sábios foram lá estudar o fenômeno, né? A igreja viu o demônio no fenômeno, né? E alguns sábios, porque o fenômeno não se repetia ao bel prazer deles, deixaram para lá e tudo. E, na verdade, era um divertimento, era uma diversão ali, as mesas girantes. Até que, e a gente vai lembrar que em Paris, em 1788, o Mesmer já estava estudando o magnetismo. O próprio Kardec estudava o magnetismo e um monte de gente. Então, dentro desse fenômeno das mesas girantes, um moço chamado Fortier convidou um estudioso da época, um sábio, né, um poliglota, uma pessoa muito bem dotada, muito, muito firme, chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail. Esse Hippolyte Léon é o nome de Allan Kardec. Allan Kardec é um pseudônimo. Então, esse Allan Kardec, o seu Hippolyte, o seu Rivail, foi convidado para estudar, para ir lá ver as mesas, né? Fizeram um convite para ele. E ele, a princípio, falou: isso aí é coisa de magnetismo, né? Você pode magnetizar as coisas, então as mesas podem saltar sob a influência do magnetismo. E não se interessou muito. Depois, esse mesmo Fortier voltou para ele
um tempo depois, porque vocês viram que primeiro as mesas eram girantes, depois elas viraram falantes, né? Acompanhando a história das mesas, né? Primeiro elas giravam, depois descobriram que se fizesse pergunta elas respondiam, né? Então esse seu Fortier voltou para ele, para o professor Rivail, e falou: olha, parece que não é só que as mesas se movem, não, elas também falam. Aí ele falou: opa, aí já é outra história, né? Então ele falou assim, ele falou com ele assim: olha, eu até achei que era realmente uma coisa de magnetismo, já que você pode magnetizar as coisas, né? Essa questão das mesas da resposta, ele também não achou muito estranho, mas quando falou que elas falam, ele falou: olha, mesa não tem cérebro para pensar e nem nervos para sentir. Então você precisa me provar isso, porque como ela não tem cérebro para pensar e nervos para sentir, tem que ter alguma coisa por trás disso, porque senão isso para mim é um conto da carochinha. Esse senhor, esse professor Rivail, é importante a gente situar que ele nasceu lá em Lyon, na França, em 1804. E ele, quando estava com 10 anos de idade, ele se mudou para a Suíça, para o Instituto de Paris, quem era o dono do instituto era o Pestalozzi, o famoso pedagogo Pestalozzi. E ele estudou com o Pestalozzi, né? Sempre foi voltado para a área da educação. E ele, mais tarde, já com 18 anos, né, ele fundou o próprio instituto, voltou para a França, fundou o próprio instituto, e ele tinha muitas obras didáticas publicadas. É importante a gente ressaltar esse fator dele ter obras didáticas publicadas, e ele era muito respeitado no campo da educação, porque isso vai influenciar diretamente pelo fator, isso é que vai explicar o fato dele adotar o pseudônimo de Allan Kardec, né? Então, ele era um poliglota, um pesquisador, bacharel em ciências e letras, era professor, e muito cético, né? Muito frio, e ele era adepto daquilo que a gente chamaria já ouvi falar de Augusto Comte, que lá nessa época estava criando uma ciência, né, chamada positivismo. Então, esse professor Rivail também ele era adepto do positivismo, que é aquela que estuda as ciências e não aceita dentro do estudo da ciência, tudo tem que ter uma explicação racional e lógica. Não é a questão de tudo tem que ser explicado pela matéria, não. Mas é aquela história, eu não vou aceitar nada, nem coisa alguma que eu não saiba o como e o porquê. Então, ele era muito cético. Quando ele foi convidado pela segunda vez para ver as mesas que já falavam, ele foi numa reunião, né? E quando ele chega lá nessa reunião, ele vê as mesas que giravam, pulavam e saltavam numa condição tal que ele falou assim: olha, eu vi naquelas mesas, naquele fenômeno, no passatempo que as pessoas faziam daquilo, alguma coisa de tão profundo que eu tomei a mim estudar aquilo a fundo. Então, diferentemente dos outros sábios que foram ver as mesas e que, não encontrando explicação, deixou para lá, quando ele viu naqueles ensaios da ardósia, né, que está descrito lá no livro dos médiuns, as mesas dando resposta, e porque mesa não pensa, ele fala, tem que ter uma causa inteligência por trás de um fenômeno inteligente. E ele falou, eu vou estudar esse fenômeno, isso aí a fundo. E nessa reunião ele conheceu a família Baudin, que tinha a família o casal e mais duas mocinhas mesmo, 13, 14 anos, mais médiums. E ele começou a frequentar reuniões na casa da família Baudin.
E ele começou a levar perguntas para essas reuniões. Então, ele saiu daquele grupo que divertia com as mesas e começou a levar perguntas para aquelas reuniões. Aí vocês já vão ver que já não era mais nas pancadas, né? Se vocês viram na semana passada as mesas, elas evoluíram das pancadas para aquilo que o Espírito falou. Você pega uma cestinha e adapta um lápis no fundo dela. Lembra disso? Rafael, legal mais DVD. Olá. Então, olá, prazer. Aí quando ele começou a fazer reuniões particulares e começou a levar perguntas, né? As reuniões começaram a ter um caráter de estudo sério, não mais de diversão. E aí o povo descobriu assim, as mesas não giravam no mundo inteiro. Então o povo descobriu o seguinte: olha, tem um sábio lá em Paris estudando as mesas, né? Estudando o fenômeno, né? E aí o pessoal do mundo inteiro mandou para ele um bando de mensagens, um bando de anotações, tudo que eles já tinham feito. Ele recebeu de cara 50 cadernos com comunicações obtidas lá em todas as partes ali da Europa, onde quer que estivesse. E o que ele fez? Ele aplicou aos estudos dele um método científico chamado experimental. E o que é um método experimental? No que ele consiste? É observar, comparar e julgar. Então, observar é você colher os dados, colher todas as informações. E que foi que sobrou para ele, né? Os 50 cadernos e mais o fruto das próprias pesquisas que ele estava fazendo. E o comparar é ele fazer um cruzamento dos dados, né? Tem que comparar. Então, é por conta dessa comparação que a gente vai ver nascer no método de estudo dele a universalidade e a concordância dos estudos da doutrina espírita. Né? Porque ele colheu muitos dados, comparou, cruzou as informações e o julgar é chegar a uma conclusão. Esse método ele aplicava nos estudos normais dele e aplicou aí também na questão aí do espiritismo. Então, é importante ressaltar a questão desse método científico de observar, comparar e julgar e dos caderninhos que ele recebeu. E ele mesmo continuou frequentando as reuniões e fazendo as perguntas. Nesse meio tempo, já se sabia que eram os espíritos que estavam por trás do fenômeno das mesas girantes. Ninguém inventou os espíritos, né? Ele mesmo é que falou que ele era um espírito, que era um gênio, o que indicou a questão da cesta, né? E na sequência aí desses estudos dele, ele vai falar o seguinte, que a primeira coisa que ele aprendeu, quando ele estava fazendo essa observação, essa comparação e tudo, foi que os espíritos, não sendo mais do que as almas dos homens, não tinham pleno saber das coisas. Então, veja bem, assim que ele começou, ele fala, a primeira coisa que ele aprendeu, em termos de espiritismo prático, é que os espíritos não sabem tudo. E eu gosto muito de ressaltar essa parte, porque hoje em dia, no fenômeno da internet, a gente não tem umas fake news. No mundo dos espíritos no mundo dos espíritos tem os espíritos que faziam e fazem fake news, né? Então, a primeira coisa que ele aprendeu foi essa, olha, os espíritos não sabem tudo. E é uma coisa para nós espíritas, ainda hoje e sempre, observar de onde é que está surgindo as informações do que a gente está aprendendo. Onde eu estou colhendo a minha informação. Porque tem espírito, assim como tem espírito, pessoas encarnadas, brincalhonas, zombeteira, de falso conhecimento e tudo, os espíritos também são assim. Então, Kardec fala que ele aprendendo de cara que os espíritos não sabem tudo e que eles não foram para Kardec reveladores, mas meios de se informar,
ele fala que aprendendo isso, ele se livrou de muito problema, logo de início. Coisa que a gente ainda não se livrou até hoje, né? Porque a gente costuma ver uma página lá intitulada Espírita, às vezes ela nem, não tem nada a ver com o espiritismo, a gente lê e fala, ah, que lindo, né? Ah, que maravilha. E vai engolindo aquilo, né? Tipo fake news mesmo. Um monte de mensagem espírita em época de pandemia, de espírito aí, vai chegando. Nossa senhora, eu vi tanta coisa que eu falei assim, outro dia eu até falei com uma colega minha filha, eu sugiro que você abra o livro dos médios. Espírito bom não faz esse tipo de coisa que você está me mandando aqui, não. Né? Por conta exatamente dessa questão. Os espíritos estão por toda parte, médium está por toda parte. Então, ele aprendeu a filtrar desde logo, né? Ele já tirou do caminho dele esse escolho aí. Tá. Então, continuando jogando o método do método experimental e fazendo os estudos dele e fazendo o cruzamento de dados, né? E chegando a uma conclusão. E o pessoal sempre mandando mais e mais e mais matéria para ele. Os espíritos que o seguiam, né, que estavam ali nesse trabalho junto com ele, começou a falar que ele tinha uma missão, que essa missão de coordenar os estudos do espiritismo era dele e tudo. Mas como ele era muito céptico, né, e ele não aceitava nada de graça, né, sem saber o como e o porquê, ele foi submetendo aquela história de que ele tinha uma missão a vários médiums, né, de várias localidades. Toda vez que ele tinha oportunidade de encontrar um médium diferente, ele jogava a questão. Até que um dia ele encontrou com um espírito. Gente, tem um livro que chama Obras Póstumas. Foi editado, né, postumamente, depois que Kardec desencarnou. Mas no livro Obras Póstumas, na primeira parte, tem muita coisa que o próprio Allan Kardec conta. E tem um encontro dele com o Espírito Verdade, que falaram para ele na época que era o chefe de um grupo, né? Então, a gente vai aprender aqui com Allan Kardec que existiu e existe, né, um grupo de espírito superior chamado de Grupo Espírito da Verdade. E o Grupo Espírito da Verdade, ele é chefiado pelo Espírito Verdade. E como começaram a falar para ele que ele estava com a missão, ele foi até esse espírito, né, e perguntou para ele se era verdade, isso que ele estava ouvindo falar, que ele tinha uma missão e tudo, porque ele falou assim, de um simples trabalhador a missionário em chefe vai uma distância muito grande, né? E o Espírito Verdade falou para ele, olha, eu confirmo o que te foi dito, né, que você tem uma missão. E eu te peço discrição, né? Porque você pode falir, e se você falhar na sua missão, nesse caso, outro viria te substituir, porque olha a fala do Espírito. Deus não repousa a sua obra na cabeça de um homem só. Isso vale para nós quando a gente se dá a áreas de grande importância, né? Dentro da tarefa, dentro do grupo, né? Dentro da comunidade espírita. Minha tarefa. A tarefa é minha, isso aqui é meu, né? Eu sou o médium principal, eu sou o mais importante, né? E o Kardec ouviu isso do Espírito Verdade, que se ele não quisesse açoitar a tarefa, ou se ele falhasse, que ele seria substituído, porque a obra de Deus não está repousada nas mãos de uma pessoa só, né? E é uma parte muito linda, depois vocês podem dar uma olhada lá nessa parte no Obras Póstumas, porque o Espírito fala com ele, olha, não pensa. Ele fala assim, mas se eu for falhar, é por culpa minha, porque eu falta em mim as condições. Ele fala, não. Não é porque falta as condições, não. Mas é que a tarefa dos reformadores, ela é prenhe de dificuldades. E não pense você que basta você publicar 1 livro, 2 livros, 10 livros e depois ficar quietinho na sua casa, não. Porque você vai ter que expor a sua pessoa, né? Você vai ser ridicularizado,
você vai ser caluniado, vai ser achincalhado, né? Você tem que, quer dizer, muita coisa vai estar ali, porque a tarefa do reformador de trazer essa coisa não é simples. Então, não era só publicar os livros e deixar por isso mesmo, não. Então, né, quando ele entende que ele realmente tinha uma missão, né, ele faz uma prece muito bonita, pedindo a Deus assim, falando, olha, a boa vontade não me falta, né, mas talvez as forças me faltem. Então, eu peço, né, que supra, que Deus possa suprir as minhas dificuldades, né? E a partir daí, ele vai começar continuar a fazendo o trabalho dele. Olha para vocês verem, em 1856 é que ele teve a revelação dessa missão dele. E continuou fazendo as pesquisas, né, usando o método lá e angariando as coisas. E a gente vai notar que ele fala que nesses estudos dele, os espíritos foram para eles menos reveladores do que dar a ele um meio de observação. Ou seja, o trabalho dele, enquanto codificador, não foi de receber as revelações do mundo espiritual, não. Ele foi o investigador. O papel dele foi o de um cientista, né? De ter um fato, investigar e tudo. E o mais importante para nós aqui, que a gente fala que a doutrina espírita, que as mesas girantes é o ponto de partida da doutrina espírita, é importante a gente notar que é tudo baseado em fatos. Então, na introdução do Livro dos Espíritos, Kardec fala assim, ó, os fatos. Eis o verdadeiro critério dos nossos estudos. É um argumento sem réplica, porque na ausência dos fatos, né, a dúvida é certa. Então, os espíritos não foram para eles para ele não foi revelador. Eles não eram reveladores, não chegaram e falaram, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Não, ele teve que ir indagando, pesquisando, né, para ele chegar a um denominador comum. E foi dessa forma que a gente chega nos princípios da doutrina, que são aqueles 15 clássicos princípios da doutrina. E ele, claro, também, né, sempre preocupado. Vocês vão ver na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um item lá que chama da universalidade e da concordância. Esse é um capítulo que a gente não pode deixar de ler, para a gente observar como que foram feitas as obras da codificação. Né? Ele usou um método científico e estava assistido por esse grupo de espíritos, do Grupo Espírito da Verdade. Alguém sabe me falar um nome de um desses componentes do Grupo Espírito da Verdade? Não? Lá no livro do... Hein? Todo mundo mudinho. Não, mas não tem problema não. Tímido, é assim mesmo. Assim mesmo. Olha, gente, a gente está ressaltando isso para a gente ver a importância do trabalho de Kardec. No Livro dos Espíritos tem a introdução, depois tem os prolegômenos, que a gente chama de um prefácio longo, e lá no pé dos prolegômenos tá lá os espíritos que fazem parte do Grupo Espírito da Verdade. Ó, São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito da Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin, Swedenborg, né? E Kardec ainda põe assim, e etc, e etc. Então, essa pleiade de espíritos superiores, chefiados pelo Espírito Verdade, estava ajudando ele nessa obra aí da codificação. E ele, sempre usando de diversos médiuns, de diversos locais, né, e diversos espíritos. Isso é importante para ter universalidade, para não falar que veio tudo de uma fonte só, né?
E aí ele, quando foi chegando ali perto de 1857, já lá para abril, ele divulgou o Livro dos Espíritos em abril de 57. Então, vamos pôr que lá em janeiro, ele achou que já podia publicar os primeiros resultados desse estudo dele. E quando ele falou assim, vou publicar, aí os espíritos falaram, não, nós vamos revisar. Então, né, não era, peguei, fiz e tal, vamos publicar? Não, vamos revisar. Então, toda a obra básica, todos os 5 livros das obras básicas foram revisados numa sessão particular, né? Já lá só com uma médium, né? Ele usou uma médium para revisar todo o trabalho dele ali, a senhorita Jafé. Então, assim, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno... Pai, você não pode comer? Oi? Posso continuar? Pode continuar. Me deu um chute aqui. Não, pode ir. Então, esses 5 livros foram todos feitos sob a égide desse grupo, Espírito da Verdade, e foram todos revisados. Aí a gente sabe por quê. Então, quando ele completou a revisão dessa primeira obra ali, em abril de 1857, aí ele publica aquilo que a primeira versão do Livro dos Espíritos, a primeira edição, que não é essa edição definitiva que nós temos, né? Porque o Livro dos Espíritos agora ele tem 1057 questões, né? E a primeira versão dele estava com, acho que 900 e poucas questões. A primeira edição. Então, 18 de abril de 57. Em 18 de abril, né, mês passado, a gente fez 163 anos da publicação do Livro dos Espíritos, que contém a parte filosófica da doutrina espírita. E aí, mas na hora de publicar o livro, ele estava com um dilema, né? Porque falou assim, qual o nome do autor que eu vou colocar? Porque se eu puser Hipólito, Leon, Denizar, Rivail, o público vai achar que é só mais uma obra didática, confundir com as inúmeras que ele já tinha publicado. E ele falou, e eu não posso botar também, porque os ensinos que estão aqui não são meus, né? E essa é uma questão muito importante, vocês me dão licença só para ler aqui um pouquinho, porque ele fala assim, aqui no Livro dos Espíritos, tá? Este livro é o repositório dos ensinos dos espíritos. Foi escrito por ordem e mediante ditado de espíritos superiores, para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional isenta dos preconceitos do espírito de sistema. Nada contém que não seja a expressão do pensamento deles e que não tenha sido por eles examinado. Né? Então, só a ordem e a distribuição metódica das matérias, as notas e algumas partes da redação é que são obra daquele que recebeu a missão de o publicar. Eu gosto muito de chamar atenção para isso, porque ele fala, esse livro não é meu. Então, Kardec, gente, a gente vê aí no movimento espírita, em quem não é espírita, as pessoas falando assim, Allan Kardec é o inventor do espiritismo. Ele é o descobridor do espiritismo. E a gente cansa de falar, ele é o compilador do espiritismo, ele é o codificador do espiritismo, ele deu uma ordem para uma série de ensinos que foram trazidos, né, pelos espíritos superiores. Então, ele não inventou nada, ele não criou nada, né, e ele a coisa não saiu da cabeça de um homem só, essa doutrina, né, que a gente sabe que é o Consolador prometido por Jesus. Então, ele fala, ó, esse livro foi escrito por ordem deles e não contém nada que não tenha passado pelo crivo da razão deles, nada que não tenha sido reexaminado.
Não só o livro dos Espíritos, mas todos os 5, né? E aqui eu estou lendo isso no Prolegômeno, os Espíritos falam assim, ó. Ocupa-te cheio de zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, pois esse trabalho é nosso, é dos Espíritos. Por isso que o livro chama o livro dos Espíritos, né? Não é o livro dos Espíritos, né? Claro que é o nosso livro, mas a gente chama muita atenção para isso. Então, quando ele fala assim, então não posso botar o nome Hipólito, porque primeiro que não é meu, a obra não é minha. E segundo que vai ser confundido com os outros livros que eu já publiquei. Então, foi sugerido para ele que adotasse o pseudônimo de Allan Kardec, um espírito chamado Zéfiro. Sugeriu a ele que usasse o pseudônimo Allan Kardec, porque ele já teve esse nome numa outra encarnação, quando ele era um druida. Né? E o druida era um povo lá da época dos celtas, que cultuavam Deus na natureza. Tem muito pouco informe sobre os druidas. Mas ele foi um sacerdote druida, tinha esse nome chamado Allan Kardec, e, por sugestão do espírito, ele adotou o pseudônimo Allan Kardec, que não era nada mais, nada menos que o próprio nome que ele já teve. Ok? Aí, com o pseudônimo? Né? É importante a gente lembrar dessa questão do pseudônimo dele, exatamente por isso. Então, a gente toma muito cuidado com falar que Allan Kardec é inventor do espiritismo, ou descobridor do espiritismo, ou o criador do espiritismo, porque o espiritismo é um fenômeno que está na natureza. Nada do que ele ensina é sobrenatural. O Allan Kardec, né, metódico, cientista, né, uma pessoa experimentada na ciência, deu uma configuração para aquilo. Ele pegou tudo e fez o que ele falou, uma distribuição metódica de tudo que ele aprendeu, deu uma sequência, encadeou os ensinamentos e publicou. E pobre de nós se não fosse ele fazendo toda essa tarefa ali, né? Alguma dúvida até aqui? Não. A questão do sobrenatural aí já é justamente o contrário, né? Que ele vem tirar essa marca de sobrenatural das coisas. Exato. E o que a gente tem de sobrenatural nada mais é porque é uma coisa que a gente não conhecia até então. E o espiritismo, os espíritos veio trazer, olha, isso de sobrenatural não tem nada, isso aí faz parte da lei do universo e funciona dessa forma. E vai tirar esse véu que a gente cobria a nossa visão, porque o que a gente, quando a gente fala sobrenatural é mais uma visão infantil sobre as coisas, né? Que a gente tende a colocar, romantizar, tende a colocar tudo no mundo da fantasia. Então é uma visão infantil. Então o espiritismo veio fazer a gente crescer nesse tipo de visão e ensinar que faz tudo parte da lei natural das coisas. Exatamente, né? Tá na lei, é uma lei natural. E quando ele assume a missão de fazer essa codificação, que codificar é colocar em ordem, né? É dar uma ordem para um ensino esparso, a gente lembra essa questão. Então, a gente vai entender que o Livro dos Espíritos, para quem está começando, ele é feito de perguntas e respostas. Então, é o seguinte, as perguntas são de Kardec. Aí, se a gente vê as respostas, todas as respostas estão entre aspas. Então, as respostas são dos espíritos superiores. E o Kardec, e as observações são de Kardec. Às vezes, ele complementa uma resposta ou traz uma outra questão. Então, assim é o Livro dos Espíritos. As perguntas de Kardec, as respostas desse grupo espírito superiores e as observações que ele faz.
Por isso que é fácil estudar o Livro dos Espíritos, que você fala assim, na questão número tal, porque ela é sequente, né? Então, o pensamento é encadeado. Então, na questão tal, Allan Kardec pergunta, mas a resposta é de um espírito. Aí as pessoas ficam assim, mas quem respondeu? Porque na maioria das vezes, o espírito superior, essa pleiade que estava, né, por trás do trabalho dele, não assinava as questões. E Kardec chama atenção para isso, porque assim, ele fala que a maioria dos espíritos que ajudaram na codificação, os nomes nem são conhecidos aqui na Terra. Então, né, por isso que as mensagens normalmente não são assinadas. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e algumas no Livro dos Médiuns, tem a assinatura dos espíritos. Mas isso não faz grande diferença quem está assinando. O que importa é que com esse trabalho metódico ali, e, gente, além do Livro dos Espíritos ser uma maravilha, uma outra segunda maravilha é o Livro dos Médiuns. Quem pegar o Livro dos Médiuns, que é a parte científica da doutrina, vai conhecer mais de perto o caráter, né, de cientista, né, de pesquisador de Allan Kardec, porque ele é minucioso nas questões. E ele, se eu pudesse usar uma palavra aqui, eu diria que ele vai espremendo os espíritos na parede, né, para a questão ficar bem explicadinha. Muitas vezes os espíritos falavam com ele assim, mas eu não já te falei lá atrás, né? Porque ele voltava perguntando e questionando, né? Lá no Livro dos Espíritos mesmo tem uma questão quando ele está estudando sobre Deus, que ele vai perguntando sobre Deus, vai perguntando e pergunta sobre os espíritos. Então, mais de uma vez ele fez a mesma pergunta de forma diferente. Então, tem, por exemplo, no Livro dos Espíritos tem uma questão que ele fala assim, os espíritos foram criados em algum momento, né? Foram criados por Deus ou foram criados por si mesmos? Aí os espíritos falam assim, meu Deus! O espírito fala assim, meu Deus! Mas eu já te falei tantas vezes, né? São obras de Deus. Porque a gente vai vendo ele. Quando ele pega um espírito enganador, lá no Livro dos Médiuns, ele entrevista muito espírito enganador, né? Aí ele vai espremendo o espírito na parede, ele vai espremendo, né? Ele pegou um espírito que falou que era Deus. Aí ele espremeu o espírito, né? E falou, mas não me parece que Deus, né, usaria uma linguagem dessa e tal. Aí o espírito fala assim, eu não sou Deus, mas eu sou Jesus. Ele falou, mas não quer dizer que você é o filho de Deus e tudo? Não, aí o espírito vai baixando, né? Vai quietando o facho dele, vamos dizer assim. Então é bonito de ver o trabalho meticuloso, né? De uma pessoa que fala assim, olha, eu não aceito coisa alguma sem saber o como e o porquê. E foi esse aspecto que ele trouxe para cá. Eu acho importante a gente falar do grupo Espírito Verdade, que era, né, são Sócrates, Platão, Fênelon, Franklin, o Espírito São Luís. O São Luís está demais lá no Livro dos Médiuns, né? Tem muita comunicação do Espírito São Luís no Livro dos Médiuns. E a gente vai vendo assim, o tanto que ele foi minucioso e ele foi cuidadoso e não deixou as coisas passarem. E eu fico muito contente, eu sou super segura, quando eu tenho uma dúvida, eu vou nas obras básicas, no Livro dos Médiuns ou no Livro dos Espíritos, porque a gente tem certeza que o que está ali, além de ter sido feito por um homem dessa envergadura, estava sob a égide desse grupo de espíritos que estava chefiado pelo Espírito Verdade. Lá no Obras Póstumas, gente, tem uma partezinha lá que vale a pena ver. Porque o Kardec conta, só um parêntese aqui, eu acho que eu estou com o tempo, tô. O Kardec conta que ele estava fazendo um estudo lá certa noite e aí começou a ter umas batidas na parede da casa dele. E ele, né,
tentava seguir para frente, mas as batidas estavam incomodando ele demais. Ele saiu, levantou, olhou na casa inteira, aí daí a pouco a esposa dele chegou da rua. Importante falar da esposa dele, eu vou tocar no assunto no final aqui, né? A Amélie Baudet. E ele falou, você tá ouvindo isso? Ela falou, tá. Os dois olharam, procuraram e não conseguiu ver a causa das batidas. Aí, aí largou o estudo dele para lá e foi dormir, né? E tudo. No dia seguinte, ele encontrou um médico e falou assim, né? Para inquirir o espírito, e falou, você pode me dizer a causa daquelas batidas lá na minha casa ontem? Eu falo, olha, pergunta para o seu espírito protetor, porque ele está aqui. Pergunta para quem fez, né, as batidas, porque ele está aqui. Aí Kardec falou assim, você consente em me dizer o seu nome? E o espírito fala, para ti chamar-me-ei a verdade. E todos os dias, durante 1/4 de hora, eu vou estar ao seu dispor, né? Para a gente trabalhar junto ali. Agora imagina, né? Aí Kardec fala assim, com ele assim, mas você pode me dizer porque você estava batendo daquele jeito? Ele falou, eu queria te chamar a atenção para um ponto do seu estudo que não está certo. Vai ali na questão tal que você vai ver que tem um erro lá. Aí Kardec fala assim, mas eu já fui, já modifiquei. Ele falou, mas não dá, ainda não está bom. Volta lá e modifica. Né? Então, para a gente ter noção de como é que as obras foram sendo codificadas. E aí, Kardec depois conta, né, lá no Obras Póstumas, que ele voltou lá e foi reler o que ele estava fazendo. Ele estava deparando com um erro tão grosseiro que ele não sabia como é que aquilo podia ter acontecido. Né? E depois ele fala que aquele espírito chamado verdade, que ele não fazia ideia da envergadura moral daquele espírito, ele diz que não tinha noção da evolução daquele espírito, né? Sempre esteve com ele e era ele que chefiava esse grupo Espírito da Verdade. Talvez lá na frente, né, e o Guilherme vai ver aí se vai tocar no assunto e tudo, mas a gente já pode colocar, viu, gente, que esse espírito chamado verdade é o próprio Jesus. O Kardec chama atenção fala que na época ele só muito tempo mais tarde ele foi saber da evolução daquele espírito, né, que falou com ele, todos os dias, durante 1/4 de hora, eu vou voltar a seu dispor. E Kardec conta também que não deu muito certo essa questão de 1/4 de hora, por conta de uma coisa ou outra, né? Mas ele sempre contou com o apoio desse espírito. E a gente volta lá em Jesus falando, né? Quando ele promete o Consolador. Ele fala, olha, eu vou para o meu Pai, mas eu vou enviar para vocês um outro Consolador, para ficar com vocês para sempre. E esse Consolador, que é o Espírito de verdade, né, vai fazer vocês, vai ensinar novas coisas e relembrar tudo que eu tenho dito. Então, só para a gente ter uma noção de quem é Kardec, quem é o grupo, o Espírito Verdade, e o que são as obras básicas, né, o que contém, né, porque o Espiritismo é a terceira revelação que veio trazer a verdade. Em épocas de fake news, a gente corre para as obras básicas, né? Então, a terceira revelação que veio trazer a verdade, chefiada ali, vocês vão ver mensagens do Espírito Verdade lá no Evangelho segundo o Espiritismo, falando, eu venho como outrora aos transviados filhos de Israel, né? Então, assim, a gente vem notando a grandeza da doutrina espírita, a seriedade, né, com que a gente deve tratar essa dádiva divina, né, que é ponto de luz para a humanidade. É por isso que o estudo sequenciado, metódico e aprofundado dela é necessário, porque se a gente, hoje em dia, que a gente já não pega mais na obra física, né, porque a gente vai para os iPads, tudo bem, né, mas nem nos iPads o povo está pegando mais a doutrina, vai para a internet, vai para o Facebook, vai para não sei aonde. Eu falei, gente, isso aí não é estudo de doutrina espírita, não. Pelo amor de Deus, vamos ler as obras.
E então eu gosto muito de chamar a atenção para esse aspecto do Grupo Espírito Verdade, para essa questão do livro Obras Póstumas, né? É uma leitura muito gostosinha, as primeiras questões do Obras Póstumas, né? Você fica muito perto de Kardec. E então a gente vai vendo ali que quando, em 1857, ele solta o Livro dos Espíritos, né? Inaugura ali. E depois ele solta um livreto chamado O que é o Espiritismo. Também é muito interessante, ele soltou o livreto em 50 e... Não, antes disso, ele soltou a Revista Espírita. Lá no Lares Unidos a gente tem lá, né, deve estar lá, né, na biblioteca, todos os volumes da Revista Espírita de Kardec. Por quê, gente? O Espiritismo, né, o Livro dos Espíritos, ele saiu na linguagem... Na linguagem comum do povo, não soltou naquela linguagem no francês erudito, né? E a obra esgotou rapidamente e muita gente começou a mandar perguntas para ele, e ele usou a Revista Espírita, já em 58, para jogar alguns temas e para responder as questões do pessoal ali. Então, vai vendo, olha o gigantismo da obra dele. Ele queria dar sequência ao Livro dos Espíritos, aí tinha a Revista Espírita que demandava dele muito trabalho, porque ela era quinzenal, para responder todo mundo. E aí ele teve também os detratores, né? As pessoas que caíram de cima dele, né? Os caluniadores, os detratores e os que queriam aprender de verdade. Então ele lançou um livreto chamado O que é o Espiritismo, onde ele examina muitas questões, muitas contradições que as pessoas falavam, né? Que os médiuns estão tirando aquilo da cabeça dele. Então ele examina tudo ali nesse livrinho chamado O Livro dos o que é o Espiritismo. E em 1861 ele lança o Livro dos Médiuns, que é a parte científica da doutrina. Então, a gente tem o tripé da doutrina, né? Ciência, filosofia e religião. Aí ele lança essa parte científica, é uma delícia também, o Livro dos Médiuns. A gente pensa que ele é um manual para formar médiuns, e Kardec fala que não, né? Engana-se quem achar que o Livro dos Médiuns é um manual para formar médiuns. Ele é para ajudar a gente a se livrar dos escolhos, né, das dificuldades em relação ao espiritismo prático. Tá? Depois, ele lança o Evangelho segundo o Espiritismo, que ia sair com o nome de Imitação do Evangelho, mas aí o editor dele falou: esse nome não está muito bom, e sugeriu trocar. Aí ele trocou para Evangelho segundo o Espiritismo, que está aí a parte religiosa da doutrina. Aí ele lança o Céu e o Inferno, que também ele vai fazendo indagações sobre o estado das almas, né, no mundo espiritual, muito bom. E em 68 ele lança a Gênese, que foi o último livro ali, muito fantástica a Gênese e tudo. Quando muito, a gente lê o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, né? O pessoal tem medo do Livro dos Médiuns, acha que ele é... Não sei vocês, mas eu encontro muita gente que tem uma resistência ao Livro dos Médiuns. Eu não sei por quê, porque lá está explicando tudo, gente. As mesas giravam, mas como que as mesas giravam? Era um espírito forte que pegava a mesa com os braços e levantava, né? Como é que aquilo acontecia? Então, tem muita gente que acha que, a partir do momento que começou a estudar, parece que eu vou atrair espírito, vai começar a aparecer espírito para mim. Tem muita gente que fala isso. Eu, por exemplo, né? Antes de eu ser espírita, eu morria de medo de espírito. Quando morria alguém lá perto de casa, né, vizinho meu, eu ficava naquele dilema: se eu não for lá ver, eu não vou achar que ele morreu. E se eu for lá ver, eu vou ficar sonhando com essa pessoa e vai me assombrar. Então, assim, eu ficava o dia inteiro assim: eu vou, não vou, vou, não vou. Eu morria de medo de quem já morreu. E aí também
depois, quando eu ia dormir, eu tinha que dormir com as luzes acesas, porque falavam para mim que a assombração não aparecia com a luz acesa, né? Mamãe, só apaga a luz depois que eu dormir, tá bom? E eu só tirei esse meu medo depois que eu li o livro dos médiuns. Né? Que você vai entendendo a coisa, né? Medo de espírito, medo ali, você fala, uai, gente, nem tem lógica que a gente tem medo, né? Porque assim, fechar as portas, trancar tudo, não impede o espírito de entrar, esconder deles não tem jeito, então o jeito é a gente entender o fenômeno. E então o livro dos médiuns, ele é que vai explicar ali, olha, as mesas girantes, explicar a questão dos fluidos, por que os médiuns punham a mão em cima da mesa e depois podia tirar que elas continuavam girando. Então a gente via ali essas explicações das as casas assombradas, né? Espírito jogando pedra nas paredes, aquelas coisas todas, assombração, tudo isso está explicado lá no livro dos médiuns. Então não é um manual para formar médiuns, né? Ele está mostrando a parte científica ali da doutrina, que mais tarde as obras de André Luiz, algumas delas vai aclarar mais ainda, né, alguns dos conceitos que tá lá no livro dos médiuns. Mas assim, ele começa falando do livro dos médiuns, olha, um desejo muito natural de quem se ocupa do espiritismo é querer entrar em contato com os espíritos. É um desejo natural, né? Mas só que você precisa saber com quais espíritos você está em contato. Por isso que ele é um guia prático aí para a questão prática do espiritismo. Porque ele vai tem uns capítulos fantásticos lá sobre como é que você diferencia, né? Como é que você aprende diferenciar um espírito superior de um espírito zombeteiro. Né? Essa parte aí a gente tem que ler, igual está lá no livro dos Espíritos, a escala espírita, no item 100 do livro dos Espíritos. É preciso dar uma olhada na escala espírita. E, às vezes, né, igual eu falo aqui na época de fake news, a gente fica assim, gente, será que esse trem é verdade ou não? Né? Eu estava falando para o Guilherme ontem que se a gente fizer um estudo básico, né, pegar assim, Kardec, quem era Allan Kardec, como que ele codificou as obras e estudar os 15 princípios da doutrina, a gente não vai ter esse tipo de dúvida, a gente vai aprender a raciocinar sozinho. Eu não vou ficar assim, será que isso é verdade ou não? Só de bater o olho na questão, a gente já fala, nossa senhora, isso aqui não pode ser, né? Por quê? Porque eu sei, eu estou embasada, né? Peguei lá as obras básicas, vi como é que elas foram feitas, dei uma lida nessas obras, então eu sei o que está certo e o que não está. De qualquer maneira, pode aparecer uma mensagem que a gente fala, essa aqui eu não sei. Essa aqui pode ser, pode não ser. E a gente tem que lembrar dos espíritos pseudo-sábios, né? Eles misturam grandes erros com algumas verdades. Então a gente fica assim, epa, e agora? E lá no livro dos médiuns, na questão 230, tem uma mensagem maravilhosa lá, eu acredito que esteja do Espírito São Luís. E ele fala assim, olha, na dúvida, abstente. É simples, né? Na dúvida, abstente. Melhor é repelir 10 verdades do que admitir um só erro, uma só injustiça, né? Porque a verdade que eu repeli, depois ela volta. E enquanto que eu não engoli gato por lebre, né? Na hora que eu tô vendo uma coisa ali. Então, na dúvida, você deixa para lá, né? Ou então, pesquisa um pouco mais. É porque essas mentirinhas, essas inverdades pequenininhas, elas vão minando o movimento, vão minando a fé das pessoas, se elas não têm um compromisso. Tem pessoa que não tem compromisso com a verdade, aceita qualquer coisa, mesmo porque às vezes é falta de conhecimento, nem a maldade mesmo, é falta de esclarecimento, e aí ela vai acreditando, aí vai deixando de ser espírita para passar para um movimento espiritualista, que aí tem de tudo. Aí você tem... O céu é o limite, tem muita coisa do movimento espiritualista que não condiz com a realidade. É muito misticismo, muita coisa sobrenatural que a gente já viu que não tem coisa sobrenatural, mas...
Sim, quando a gente não estuda a doutrina, pelo menos os princípios básicos que a gente implora, né? A gente estuda pelo menos os princípios básicos, né? A gente cai nesses erros aí das grandes mentiras misturadas com pequenas verdades, né? Aí a gente vê as pessoas chegando na casa espírita e quer fazer aquele sincretismo, né, religioso ali, aí quer botar cristal, com mistura fluidoterapia com cristalterapia, e vamos juntar isso com aquilo outro. E tem um espírito muito famoso não estou me lembrando o nome dele, não, mas ele fala assim: o espiritismo vai ser aquilo que os homens fizerem dele. Né? E hoje em dia, gente, na época que a gente tem a informação a um dedo nosso, é preciso filtrar a informação. E nós não vamos filtrar a informação se a gente não fizer esse estudo que está sendo feito aqui. Né? Sequente, metódico, e ler ali. E não ter medo das obras, né? Não ter medo das obras. Se a gente não conseguir estudar sozinho, faz isso, né? Vai para um grupo e faz as perguntas no grupo. Joga para lá, joga para o grupo, para a gente não ter dificuldade com essa questão. Bom, em 1890, o Kardec vai desencarnar, gente, de um aneurisma, né? Uma ruptura da veia aorta, né? E ele desencarna em 1869. Então, de 55, que é quando ele foi ver as mesas girantes, até 69, a gente vai dar aí uns 14 anos de estudos, né? Em 14 anos, olha quanta coisa que ele fez. E ele meio que desgastou a saúde dele, né? Por conta desse estudo aí. Temos questões muito interessantes também no Obras Póstumas, quando ele estava para publicar a Gênese. Porque os espíritos falaram com ele: olha, anda mais depressa aí com essa obra, porque é preferível a obra esperar pelo público do que o público esperar pela obra. Né? Mas depois falaram com ele: mas você precisa descansar, a gente faz tanta coisa em favor da sua saúde, depois você fica desgastando ela por aí. Então, assim, de um lado tinha que correr, do outro lado tinha que repousar, porque ele gastava tudo que os espíritos repunham para ele. Então, foram 14 anos de muito estudo, porque não foram só essas obras, né? Ele também fez viagens de divulgação da doutrina. Então, aí, pode pesquisar aí, né, em sites sérios da doutrina, sobre essas viagens que ele fez divulgando a doutrina. Quando ele foi lá em Leão, no Centro Espírita em Leão, tanto que os operários de Leão o homenagearam, né? E toda a repercussão que essa obra dele teve ali. Nós vamos lembrar que ele era casado com a professorinha Amélie Baudet. Depois da desencarnação dele, ela que deu sequência à publicação, né, das obras dele, a Revista Espírita. Kardec fundou também o primeiro centro espírita conhecido, que era a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Não foi fácil, né? Teve que fazer uma cotização entre as pessoas lá para alugar uma sala maior. E na Sociedade Parisiense, né, muita coisa aconteceu lá dentro. Então, é importante lembrar da importância da Revista Espírita, da Sociedade Parisiense, que ele fundou, as viagens que ele fez de divulgação da doutrina espírita e o livrinho que é o Espiritismo, né, onde que ele faz a refutação de algumas questões ali. A importância dele para nós é aquela que a gente lembra com o Emmanuel. Não tem uma fala do Emmanuel assim, ó, quando ele fala com o Chico: ô Chico, se eu falar qualquer coisa para você que contrarie Jesus e Kardec, você fica com os dois e me esquece? Porque, em termos de doutrina espírita, gente, o André Luiz fala assim, ó: Allan Kardec deu a primeira palavra. E a gente não sabe quem vai dar a última. Então, se a gente quiser ter segurança no aprendizado, é não se afastar dos ensinos de Kardec.
né? Não se afastar. Se você pegar uma obra qualquer, um romance qualquer, uma mensagem qualquer, e ela está sendo contrária ao que está nas obras básicas, você tranquilamente pode ficar com as obras básicas e esquecer a outra coisa. Exatamente por conta da supervisão e da revisão das obras, né? Que é o que dá muita segurança para a gente. E uma coisa que ele chamou muita atenção, e isso está na introdução lá do Evangelho segundo o Espiritismo, eu falei aqui da universalidade dos ensinos, né? Porque o Kardec, ele pegava uma questão qualquer e submetia a muitos médiuns, muitos espíritos de diferentes lugares, né? Então, isso é universal. E ele pegou matérias, né, de muitos lugares. Então, isso é universal. Ele não ficou restrito. Porque se ele pegasse se ele usasse só um médium, aquele médium podia estar obsidiado, não podia? Se ele pegasse só um agrupamento, um grupo, os médiums desse grupo aqui, desse local, o local também podia estar sob ataque, igual as casas espíritas estão, né? Vivem sob ataque. E se ele trabalhasse só com um espírito, né? Aquele espírito podia ser um enganador, alguma coisa assim. Então, o caráter universal da doutrina. E a coisa mais importante, o estudo era universal, mas ele tinha que ser concordante. Porque se um espírito está pregando uma coisa e 10 outros espíritos estão falando o contrário, então tem alguma coisa errada. Então tem que averiguar. Então, no caráter da universalidade da doutrina, né, e da concordância dos ensinos, a gente cansa de estudar. Por isso que a gente não pode fugir deixa eu só ver aqui as horas. A gente não pode fugir da questão do estudo e das obras básicas para a gente não ficar à mercê aí, no termo moderno, das mensagens erradas. A gente vê cada coisa tão absurda e o que a gente mais vê é o porquê. Porque mesmo que eu faça um estudo sequenciado, a leitura das obras ainda é indispensável. Indispensável. Eu não entendi, eu vou lá e grifo a obra e depois eu levo e faço uma pergunta e desenvolvo a questão ali, né? E a gente chama atenção ali quando da desencarnação de Kardec, né? Lá no funeral dele, o espírito Camille Flammarion chama ele de o bom senso encarnado, né? É um título que ele leva, do professor Rivail, né, o mestre de Leão, mas é o bom senso encarnado, porque não se deixou enganar, né, e não desviou da rota ali, da missão de missionário-chefe da doutrina espírita ali. A gente vai lembrar também da esposa dele, essa eu já estava falando, né, da Amélie Baudet, que deu sequência depois do desencarne dele a tarefa, porque imagina vocês no início ali, quando Guilherme, acho que caiu a conexão da Silvia. Será? Ela está conectada aqui para mim ainda. Para mim, apagou a tela dela. Que estranho. Ô, gente, só enquanto a Silvia não volta, então, é uma coisa interessante aqui sobre o que ela estava falando de Flammarion e dessa questão da universalidade dos ensinamentos, que ela falou, né, que o Kardec disseminava as perguntas para comparar as respostas. E aí, Flammarion, ele teve uma experiência negativa, por mais que a gente ache que ele teve um... Ah, a Silvia voltou. agora deu, né? O que houve? Não sei.
Pode continuar, Silvia. Eu tô aqui falando sozinha aqui, ó. Minha internet tá boa, eu tô com bateria. Ah, então, senhores, para não ficar muito cansativo e aproveitando os 15 minutos finais que a gente tem aí, eu queria aquele bate-papo, né? Alguma pergunta, se tiver. Então abre para todo mundo. O assunto é vastíssimo. Ô, Silvia, o Kardec não tinha nenhum grau de mediunidade, não, né? O pessoal fala que não. Por incrível que pareça, ele mesmo fala que foi bom ele não. Quer dizer, Penso que sim. vamos só responder direito. Todo mundo tem um grau qualquer de mediunidade. A dele não era ostensiva. Né? Porque todo mundo é médium. Mas a dele... Mas, de qualquer maneira, gente, a mediunidade, ela começa na intuição, né? Ela começa na intuição e termina na intuição. E, com certeza, ele foi muito intuído ali na questão das perguntas, no direcionamento da tarefa dele, né? Evidentemente. Você falando da intuição, o mestre dele tinha uma frase que era assim: a intuição é o fundamento da instrução. Ele tinha muito essa intuição, essa perspicácia, né? Então, apesar de ele não ter uma mediunidade ostensiva, mas essa questão era muito elevada nele, a intuição e a perspicácia de como lidar com as situações, de captar, digamos assim, né? Captar no ar o que está acontecendo e ele saber lidar com os acontecimentos. Era uma tarefa, a gente aqui não tem, eu acho que a gente não vai ter, consegue formar até hoje a extensão da tarefa dele. A gente ainda não consegue ter uma ideia da extensão da tarefa que ele estava ali. Mas, respondendo a ele, mediunidade ostensiva não, mas todos nós temos um grau qualquer de mediunidade, e com certeza a dele, né, na área da intuição, era bem desenvolvida, porque, como diz o Zeus Vantuil, e que perguntas que ele fez, né? Nossa. A gente não sabe qual que é mais interessante no Livro dos Espíritos, se são as perguntas ou se são as respostas, né? Porque, assim, é uma coisa maravilhosa. Pode fazer pergunta, Silvia? Pode, eu estou esperando. É isso que a gente está querendo, que solta as perguntas. A gente, como espírita, a gente reconhece muito o trabalho de Allan Kardec. Eu acho que se você fala espiritismo, tem que ter Kardec, senão não é espiritismo. Agora, eu tenho visto, né, vários seguidores, né, que se dizem espírita, que admitem só Allan Kardec. Em defesa de uma determinada de uma pureza doutrinária, eles só admitem aquilo que vem de Kardec. O que Xavier é inferior, aquilo que vem de Valdo Franco é inferior, aquilo que vem daquela média lá dos Memórias Suicidas também é inferior, para eles é só Kardec. O que você pensa disso? Olha, a gente pensa assim, olha, Jesus, quando ele conta a parábola dos trabalhadores da última hora, a gente, pegando a parábola dos trabalhadores da última hora, a gente vê que o trabalho é como se fosse o edifício da redenção humana, né? Então, a gente constrói um edifício com um bom alicerce, depois você coloca as paredes e depois você bota a cumieira ou o telhado, né? Kardec foi o nosso alicerce. E ele mesmo fala que o espiritismo, né, que a ciência, se a ciência um dia falar que o espiritismo está errado, o espiritismo vai se corrigir desse erro. Então, assim, é um edifício dinâmico, progressista, né, dentro do caráter da evolução. Então, ele foi a base. E se a sua base não é sólida, seu edifício vai ruir. Mas daí a negar o trabalho de um Chico Xavier, né, um trabalho de um Emmanuel, um trabalho de um Divaldo Franco, um trabalho de um Haroldo Dutra. Porque, veja bem, gente, depois do Kardec, quem veio depois dele? Né? Então, a gente tem lá um Leon Denis, a gente tem um Flammarion, né? E a gente tem os trabalhadores da primeira hora, né? E depois de Kardec ali e da sequência dos estudos dele, quantos outros não vieram
Quantos outros missionários? Depois chega um missionário da envergadura de um Chico Xavier, que é notório, é falado que o planeta Terra, né, não conheceu um espírito mais puro do que Chico Xavier. Ele não é um espírito puro, porque o puro que nós conhecemos foi Jesus. Né? Mas da envergadura do Chico, o planeta Terra não conheceu. Veio com essa missão, ainda né, no Consolador. Mas se a gente ler o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, vai ver que a obra de Jesus... O Espírito de Verdade não fala para Kardec que a obra do Pai não está repousada na cabeça de um só? Né? Então, a gente tem pessoas que são extremistas. Ou eu sou Kardec, ou eu misturo tudo. Eu misturo espiritismo com o bandismo, com as outras crenças, faz aquela miscelânea. Não, é um edifício progressista. Não, as obras de André Luiz complementam e muito o que Kardec deixou aqui no Livro dos Médiuns. Né? A gente vai ver Joana de Ângeles aí trabalhando o aspecto psicológico e filosófico da doutrina. E o Emmanuel vem desenvolvendo a obra aí, a questão religiosa. Então, não dá para ficar só em Kardec, não. Porque todos nós somos trabalhadores do Cristo. Embora a nossa imperfeição, né? Mas cada um contribui com o que pode. Eu levo muito em conta os outros missionários, né? Tem outros missionários. Né? Se a gente fosse citar os outros aqui, né? Um Eurípides Barçanufo, um Bezerra de Menezes, Nossa Senhora! Não pode ser só Kardec, não. Ótimo. Mais pergunta, pode fazer? Vamos lá. Olha para cima aí que você vai achar. Não é só curiosidade, não, tá? É uma pesquisa que eu estou fazendo aqui. Uhum. Você tem conhecimento de alguma mensagem do Allan Kardec depois de desencarnado? Olha, parece que existe sim uma mensagem dele. Parece que sim. Mas já tem muito tempo, a gente pode pesquisar e te trazer isso aí, né? Porque, igual a gente está falando, gente, em tempo de... Sempre houve fake news em termos de espiritismos, desde a codificação, que a gente está ali nos escolhos, né? Nas dificuldades do espiritismo prático. Então, você tem que verificar a fonte. Tem que verificar a fonte. Eu sei, era uma fonte boa, mas assim, eu nunca me prendi muito a essa questão de quem é quem foi quem deixou de ser quem é a reencarnação de quem, porque isso aí não edifica muito, não. Mas eu posso pesquisar e depois eu mando para o Guilherme e ele passa para você, tá bom? Tá bom, beleza. E a outra resposta ficou, entendeu? Ficou clara a outra questão de só Kardec? Com certeza, concordo plenamente com o que você disse. Concordo plenamente. Eu também concordo, achei bem interessante. Ô Silvia, eu tenho uma pergunta também. Eu tive em Uberaba esse ano, e como bom espírito, eu fui na casa de Chico Xavier. Uhum. E conheci lá, e tem um museu muito interessante lá, que o filho dele cuida. E nesse museu, você tem que ir lá com bastante tempo, olhar que tem muita história lá. É muito legal, se alguém um dia for no Uberaba, tiver a oportunidade de ir lá, é legal, tem muita história mesmo, e o filho dele toma conta lá com o maior carinho. Mas lá tinha algo que eu achei estranho, e também nunca ouvi falar isso nas casas espíritas, que tinha uma reportagem lá colada na parede do quarto de Chico Xavier falando que ele era a reencarnação de Allan Kardec. Você tem algo a comentar sobre isso? Pois é. Essa é a velha história de sempre. Essa é a velha história, né? Porque assim, olha, espiritismo é uma coisa e movimento espírita é outra, tá, gente? Nossa. Então, separa espiritismo de movimento espírita. E o movimento espírita dá de tudo no movimento espírita. Por isso que eu falo com as pessoas assim, gente, tem que estudar os princípios da doutrina, tem que estudar principalmente a escala espírita e tem que pegar o Livro dos Médiuns ali naquela questão que ele fala da distinção entre os bons e maus espíritos. Né? Então, a gente tem que aprender a distinguir os espíritos bons dos maus. A questão de Allan Kardec ser
a reencarnação de Chico Xavier é controversa, é coisa do movimento espírita, né? E eu já vi ali, quando eu vou para a internet, eu nem gosto de ir, não. Mas quando a gente cai aí na internet da vida, a gente vê tanto absurdo, tanta coisa, que dá vontade até de chorar, sabe? Então, tem muito assim, o espírita, em vez de estudar, ele fica preso aos fenômenos e ao quem é quem. Sabe aquela fofoca? Ah, fulano é reencarnação de Beltrano. Fulano é reencarnação de Ciclano. Aí, a grande questão é que isso leva aonde? Qual que é a importância disso? Qual que é a relevância de eu saber quem foi a reencarnação de quem? Eu sei que que João Batista é a reencarnação de Elias, porque foi Jesus que falou. Pronto. No resto, eu não sei de nada, não me interessa, sabe? Eu já vi muita gente séria falando que o Chico é a reencarnação de Kardec, até porque, não obras póstumas, os espíritos falam que ele ia reencarnar no final daquele século, porque o trabalho dele ainda não estava pronto, né? E porque os espíritos falam isso com ele, lá no Obras Póstumas, é que todo mundo fica falando que ele é. Eu não gosto de dar minha opinião pessoal nessa questão, porque ela é extremamente controversa. O que eu falo quando o pessoal começa a falar que fulano é a reencarnação de Beltrano é que isso aí não leva muita coisa, não. Não acrescenta. Mas o Chico em si nunca falou isso, não, né? Pelo que eu percebi, pelo que eu pesquisei, o Chico mesmo, ele nunca afirmou. Não. Eu vejo grandes espíritas, igual o Divaldo Franco, negando essa questão. Né? O Divaldo, eu vejo, acho que caiu de novo. Não, caiu não. Não, caiu não. Bom, porque minha tela ficou toda branca aqui. Porque quando alguém que não tem o vídeo faz algum barulho, a tela fica branca. Mas então essa questão dele ser ou não ser, eu não gosto de dar minha opinião. Porque eu só gosto de dar a minha opinião se eu fui lá e fiz uma pesquisa aprofundada. E eu não gosto de me aprofundar nessas questões, não é relevante. Boa noite, Pedro. Tudo bem? Oi, boa noite. É quem? Bruno. Oi, Bruno. Então, complementando a questão do Wanda, eu estava até com vergonha também de fazer a mesma pergunta que o Wanda estava fazendo. Nunca fique com vergonha de fazer pergunta, porque é através dela que você vai aprender. E a gente também, então, né? Que às vezes tem outra pessoa que queira fazer a mesma pergunta e não faz. Isso. Eu fui no estudo aí, nessa linha que o Wanda estava indo aí, e pelo que eu estudei, mais ou menos, ele fala que Allan Kardec seria a reencarnação de João Batista, né? E aí depois reencarnou em Chico. Eu acho que, assim, um livro que eu li, de um resgate que o pessoal foi fazendo no Umbral, vem um espírito de luz tão grande, mas tão imensa, que ele rebaixou a sua luz, né, em virtude de humildade e sabedoria, para não deixar os outros espíritos que estavam fazendo aquele resgate ali com vergonha, né, com inveja da luz dele, da evolução dele. E eu acho que os espíritos nessa envergadura, como o Chico e o Allan Kardec, eles nunca iriam deixar passar essa mensagem, quem foi quem, para quem, porque é uma questão de vaidade, é uma questão de não vai agregar, igual você falou, não vai agregar nada, né? Ao estudo e o esclarecimento de alguém, né? Não vai agregar nada, só vai... O próprio Emmanuel, na introdução do livro Nosso Lar, ele fala que a gente ia gastar muito tempo procurando saber quem que era André Luiz. Ele fala assim, ele foi um médico aqui da Terra, morou lá no Rio de Janeiro. Aí o pessoal começa, ele era Oswaldo Cruz, não, ele foi aquele outro médico. E isso leva aonde? O próprio Emmanuel fala assim, que o André cerrou sobre si mesmo, né, a individualidade que ele tinha, adotou o pseudônimo de André Luiz, porque não importa quem que ele foi. Né? Então, isso aí não importa, não.
Eu acho que é perder tempo você fica criando controvérsias e perde tempo dentro do movimento espírita, em vez de estar focando no que interessa, que é o estudo e a divulgação da doutrina. E a nossa renovação, isso é que interessa. O resto não é relevante. Silvio, tem uma coisa que eu tenho, que eu li no Evangelho segundo os Espiritismo, que eu levo muito comigo. O Allan Kardec, ele comenta um dos comentários dele lá, ele fala que a mensagem de Jesus, principalmente, deixa claro a necessidade de humildade e a necessidade de caridade. Exato. Então, é isso que para a gente não perder o foco, né? Isso que eu estou buscando. Está me deixando mais humilde? Está me deixando mais caridoso? Se não, então é periferia, é segundo plano, é para depois. É importante agora a gente buscar sermos mais humildes, estudar para sermos mais humildes, estudar para sermos mais caridosos. E trabalhar essa renovação. Você pega o conhecimento para a luz do conhecimento virar a luz dentro de você e te guiar, né? Nos passos de Jesus. É o que interessa, gente. A gente tem que tomar muito cuidado de distinguir espiritismo de movimento espírita, né? Agora Vânia, o Chico, ele já se apresentou a alguma casa, já fez algum movimento que se apresentasse para a sociedade espírita? O Chico já fez algum... Responder do mesmo jeito que acho que o Vando perguntou sobre... Foi o Vando, né? Que se Kardec já viu alguma manifestação. Eu não sei. Eu não pesquisei, tem que pesquisar e eu não vou dar uma resposta assim. Eu não aceito nada, eu sou terrível, tem hora que eu tenho medo de mim. Eu não aceito nada que eu não possa comprovar 100%. Eu falo assim, eu só sou espírita por conta da verdade. Porque o espiritismo veio trazer a verdade, é por isso que eu sou espírita. Então, eu gosto da verdade. Então, eu nunca eu sei que tem muitas mensagens assinadas por Chico Xavier. Mas eu não sei, não pesquisei, não sei se é verdade. É muito cheio de fake. O movimento espírita é muito cheio de pedregulho. Você só seguia por ele pelas obras básicas. Se você não for pelo estudo das obras básicas, você vai comer gato por lebre. Então, eu não sei. Posso pesquisar também, posso ver a fonte, aí você passa a mão no telefone e liga para um, para outro, porque eu nunca vou entender esse negócio de falar que fulano falou e Beltrano disse. Isso para mim não importa, não. Você tem que checar a fonte e ver a veracidade da coisa. Posso também fazer uma pesquisa nesse sentido. Eu sei, igual eu estou te falando, eu sei que tem mensagens. Eu vejo que tem muitas mensagens na internet, mas igual você falou, o Allan Kardec ele tinha, né, a maior intuição dele, ele tinha discernimento. E a gente fica com essas mensagens, a gente fica se apegando a essas mensagens da internet sem sentido. Eu sugiro, viu, pessoal, pegar o livro dos médiuns lá, no capítulo da distinção entre os bons e maus espíritos. É um capítulo fantástico, dá uma lida naquilo, que aquilo ali é luz, já vai aclarando nossos caminhos aí. Esse negócio de nome de um espírito, de uma mensagem assinada por um nome famoso, aí que vem os problemas. Sim. Né? Porque tá ali contido ali que você já fala assim, não, Chico, você já baixa a guarda e encara aquilo como uma verdade, o texto que está na sua frente. A tendência é fazer isso. E, na verdade, o espírita não pode ser o nome do Zé da esquina, não importa. O conteúdo da mensagem que é importante. Na verdade, o Kardec dá essa dica nesse capítulo que eu estou falando. Ele fala assim para você desconfiar. Quanto mais alto o nome da personagem, mais você desconfia. Né? Falou que é Jesus, você corre. Né? Quanto mais alto é o nome da personagem que está assinando ali, mais você tem que botar uma lupa e olhar, porque é exatamente o que o Guilherme falou, a gente baixa a guarda, que lindo, que lindo. Gente, não tem isso não. Você assistir uma palestra, vai no centro espírita e sai de lá, que palestra linda, mas o que ele falou, é verdade?
né? A gente tem que ter esses critérios. O negócio de ó que lindo e ó que quem falou, não rola não. Meu lema também é falar assim, corre dele. É um espírito que está usando um nome esquisito, nome esdrúxulo, lá também está falando. Aqueles nomes esquisitos, nome exótico, corre dele. Pode correr. Senta espírito que está recebendo os 12 apóstolos, pode correr. Eu não consigo escutar, filha. Pergunta pro papai, como é que tá escutando aqui? Se eu parar de Não, mas escutar, aqui tem esse 90. Gente, mais alguma Ensinando pergunta? para casa, para Carol, gente, aqui, querendo que eu ensino para casa na hora da reunião, não dá. Depois eu te ajudo. Mas é isso aí, pessoal. Se tiver mais alguma dúvida, nós já extrapolamos o horário aqui. Aliás, nós estamos dentro do horário que a gente começou meio atrasado aí. Um pouco atrasado, né? Custei a conseguir entrar aqui, não conseguia de jeito nenhum. Eu senti sua falta na reunião passada, hein, Ana Paula? Eu tive reunião de condomínio, gente. Aqui tá uma briga danada no condomínio. E a gente foi obrigada a participar, eu e o Zé, sabe? Então, por isso que eu não pude participar. Eu também fiquei triste de não poder. Mas hoje eu fiquei feliz de ver a Silvia, que ela não deve estar lembrando de mim. Mas eu tentei fazer o módulo com ela umas 4 vezes. Começava, parava. Você lembra de mim, Silvia? Lembro. Lembra? Carinhas boas do Lares Unidos, saudade. Muito tempo, né? Fiquei feliz em te ver. Também. Morro de inveja de vocês que estão lá. Oh, meu Deus do céu. Casa muito boa, eu também gosto. Então tá. Mais alguma questão? Porque aí a gente vai encerrando. Já deu o horário. Tudo certo. Afinal de contas, a gente tem um longo caminho para chegar em casa, né? Nossa, gente, vou confessar que eu tô adorando essa versão da gente poder, porque hoje, na hora que eu lembrei, faltava 2 minutos para as 8. Se eu tivesse que sair de casa, eu não sairia, entendeu? Aí falei, amor, me ajuda rápido a sentar aqui, a conectar, porque eu vou perder. E essa facilidade da gente poder fazer estando aqui, olhando os meninos, para mim tá fantástico. Eu tô Realmente adorando. é um negócio diferenciado. Bom, então tá. Ô Guilherme, Oi, gente pode nova falar. na reunião. Tem gente nova. A turma aí, o Bruno, meu amigo, direto de São Paulo, participando com a gente. Espero que participe mais vezes agora. Interestadual já, ó. Estou exportando conhecimento. Tá vendo? Tem Lares Unidos já tá, já saindo para fora do estado de Minas, hein? São Paulo, Minas. Pode curtir a pagininha lá no Instagram. Eu queria agradecer o Vando o convite, né? Nossa, cara, é um modo muito bacana de fazer uma reunião. E eu não estava me apegando muito a centros, né? Eu não estava indo muito a centros. E esse modo aqui, acho que ficou legal, cara. Ficou muito bacana. Eu acho que quando voltar, né, a normalidade da coisa, acho que é uma coisa ainda a se atentar ainda. Manter, né? Não, a gente vai continuar. A gente vai continuar. Esse método assim, não acaba mais, fazer os dois. Não vai ter, sempre vai ter os dois, gente. Me abandona aqui não. Quem mais aí tá nova? A Hilda, primeira vez que ela veio aí. Hilda Perucci. Maurício. Dona Hilda tá aí? Abraço pra ela. Tá aí, ué. Quem mais, gente? Vai falar, Hilda? Beijo pra Hilda. Tudo bem, gente? Beijo, tia Hilda. Eu tô aqui, tudo bem. Ai, que bom. Tô amando vocês. Nossa, estou amando, Silvia. Você sabe que eu sou apaixonada com você. Te amo de montão, querida. Que Deus abençoe vocês. Continuem com esse trabalho maravilhoso. Idem. Mais alguém? Tem a Kelly também, que é a primeira vez. Kelly? Liga o som. Kelly, tá sem som. E aí?
Olá. Aí. Tudo bom, gente? Minha sobrinha, Tudo viu? bem, seja bem-vinda. Essa sobrinha da Silvia, né? Ah, você não veio hoje só por causa da Silvia, não, né? Não, o pior, deixa eu te contar. Pior que foi. Não, Não foi, é não. porque eu estava fazendo curso e exato acabou domingo. A minha tia tá me chamando. Ah, ih, Eu travou. falei, não, é por causa do psicólogo, graças a Deus, fiquei feliz. Então tá, espero que você volte nas próximas vezes também, viu? Com Oi! E vai? Com certeza estaremos aí. Ah, muito bem. Guilherme, eu só queria colocar mais uma vez, né, minha alegria, minha satisfação de estar aqui, né, no Lares Unidos virtual. É emocionante, é gratificante, não tem preço a gente reunir para estudar a doutrina É espírita. verdade. Né? Então, conta comigo, né? Porra, não oferece muito não, que senão você vai estar sem figurinha carimbada aqui. Mas precisando, conta comigo e eu estou inteiro dispor da turma aí. E eu agradeço muito a paciência, viu, pessoal? E a presença aí no nosso estudo. Eu espero que tenha sido de alguma valia, né? Foi ótimo. Com certeza. Obrigado, viu, Silvia? Muito obrigado, Silvia. Bom, gente, vamos terminar, que a gente já alongou demais aqui, tá? Mais uma vez, Silvia, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer muito grande, foi uma nostalgia aqui comigo, porque participei das suas aulas lá alguns anos atrás. Foi muito bom para mim rever e participar de uma aula com você de novo. Para mim não mudou nada, parece que você é a mesma de alguns anos atrás. Tá a mesma coisa mesmo. Mudou nada, mesma coisinha. Então tá, gente. Vamos fazer a prece de encerramento. Querido Mestre Jesus, espiritualidade amiga, que tanto nos orienta, nos acompanha em nossa jornada terrestre. Queremos agradecer, Senhor, de todo o coração, essa oportunidade dessa noite de estudo. Que nós possamos, Pai, estar sempre ligados e antenados a tudo o que ocorre ao nosso redor, que a gente possa estar sempre colocando, Senhor, os ensinamentos do Espiritismo em nossa vida, aprendendo assim distinguir o certo do errado, o certo do duvidoso. Que tudo isso sirva de degrau para a gente poder alcançar cada dia mais, degrau por degrau, a nossa evolução, para chegar um pouco mais perto de nosso Pai Celestial. Nos acompanhe, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Um abraço, pessoal. Até semana que vem. Tchauzinho. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.